Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse que é o segundo episódio da nossa série sobre começar do zero no francês e atingir a fluência. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês a história da Wellen, que trilhou exatamente esse caminho. Ela começou do zero no francês e atingiu a fluência a ponto de receber 2 convites de imigração aqui para o Canadá. Então, seja bem-vinda, Wellen. Muito obrigada por você estar participando aqui do nosso vídeo hoje. E eu já vou perguntar para a Wellen de cara. Eu quero saber se isso é verdade. Você começou do zero e atingiu a fluência no francês? Exatamente, eu comecei do zero, não sabia absolutamente nada do idioma, nunca tinha tido nenhum tipo de contato, e consegui atingir C1 no teste de proficiência, então sim, foi do zero à fluência, exatamente como você falou. Então vamos lá, eu quero entender um pouquinho mais da sua história. O porquê que você decidiu estudar o francês? Quando que foi que o francês ele entrou na sua vida? Então, eu comecei a estudar o francês, na verdade eu ainda estava estudando inglês na época que eu comecei, porque surgiu a oportunidade, né? O Express Entry mudou a forma de avaliação, de pontuação, e aí eles começaram a dar mais pontos para quem tinha um segundo idioma, né? Como o francês. Então, eu comecei a estudar muito por conta disso, para deixar a minha pontuação mais alta no processo. E para quem não sabe do que a Wellen está falando, né? O Express Entry ele é o Programa Federal de Imigração aqui do Canadá e recentemente, há pouco meses atrás, foi alguns anos atrás, eles decidiram mudar essa questão da pontuação para os falantes da língua francesa, que para quem não sabe, aqui no Canadá há 2 idiomas oficiais, que é o inglês e o francês. Então, o inglês, a Wellen ela já tinha, né? Ela atingiu uma excelente nota na prova do IELTS, mas isso não era o suficiente para ela conseguir receber convites, né, de imigração aqui para o Canadá. Então ela decidiu começar a estudar o francês, não foi isso? Exatamente. Na época, eu ainda estava estudando para o IELTS, né? Quando eu comprei o primeiro curso de francês. Então, após a compra, eu ainda fiquei um tempo até começar o curso mesmo, assim. Então, eu decidi que eu focaria apenas no inglês, porque para mim não funcionou conciliar os 2 idiomas, assim. E na época foi exatamente isso, assim, como surgiu essa oportunidade para o Express Entry, e na época eu não tinha nem uma certa noção do quanto me abriria portas para os programas provinciais também, mas abriu. E, assim, sem o francês, a minha nota estava abaixo de 400 pontos, e após a prova do francês, ela chegou a quase 450. Então, foi realmente uma mudança muito grande. Então, olha só, não apenas a Wellen não só estudou francês visando o Express Entry, mas também depois você, no meio do caminho, ficou sabendo em relação aos programas provinciais, que foram justamente esses, né, que te abriram as portas para você conseguir migrar aqui para o Canadá. E, assim, foi muito rápido. Depois que eu atingi a nota, né, eu fiz a prova apenas uma vez, porque eu resolvi que eu iria me dedicar ao máximo, que eu iria estudar bastante, assim, né, para conseguir a nota que eu precisava, em apenas uma tentativa. E após eu abrir o meu perfil, que eu abri o perfil no Arrima, né, que é um programa semelhante ao Express Entry do Quebec, e aí um mês depois, mais ou menos, que eu coloquei o meu perfil, eu recebi o convite, e poucos dias depois eu também recebi o de Ontário. Perfeito. Então, a gente já entendeu, você começou a estudar o francês para você realmente conseguir abrir essas portas aqui para a imigração do Canadá, mas tem muita gente que está começando agora, do zero, a estudar francês, e uma das questões que a gente mais recebe aqui é que é difícil de se aprender, que é impossível, que a pessoa não vai conseguir, e realmente são muitas mensagens negativas em relação a isso. Eu quero entender como que foi a sua experiência aprendendo francês. Como que foi? Por onde que você começou? Qual que foi o caminho que você trilhou para a gente conseguir ajudar essas pessoas? No primeiro momento, primeiro eu fiz uma pesquisa, né, dos cursos que haviam no mercado, para que eu conseguisse aprender de uma forma rápida e já orientada para o teste. Então, eu fiz uma pesquisa em alguns cursos tradicionais, que teriam um intensivo,
E também eu descobri o curso que eu fiz, que foi o que eu acabei comprando, que foi o Clube da Professora Janete, né, o Clube Cosmopolita. Inclusive, recentemente eu trouxe a própria professora Janete Silveira para conversar com a gente aqui no canal. Ela mostrou como que ela formatou o curso do zero ao CLB7, do zero à fluência no francês, para as pessoas que querem realmente utilizar o francês para conseguir imigrar para o Canadá. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, e se você tiver interessado em adquirir o Club Cosmopolita, que é realmente esse curso da professora Janete, extremamente completo para você conseguir atingir a fluência no francês, aqui na descrição também vai estar o link para você entrar em contato direto com a professora Janete para você conseguir sanar todas as suas dúvidas. Então, o curso dela eu fiquei mais interessada porque era um curso que promete do zero ao CLB7, que é a nota que começa a pontuar no Express Entry, e também tem um direcionamento específico para a prova. Então, isso para mim foi muito importante, porque eu vi como isso me ajudou também no inglês, né? Que eu fiz o curso do professor Simon, da Blab English, e foi para mim foi muito interessante aprender as técnicas para aplicar diretamente na prova. Então, para mim foi fundamental começar esse curso. Então, você optou por esse direcionamento, realmente não apenas estudar o francês do básico. Primeiro, aquela questão, né? Primeiro eu vou estudar o idioma e depois focar para fazer a prova. Você já fez diferente. Você primeiro, aliás, você fez diferente. Você pegou e estudou o francês já desde o começo focado para a prova. Você acha que isso foi um diferencial para você ter atingido a nota que você atingiu? Com toda certeza, porque quando você tem esse direcionamento, você está estudando com um objetivo muito claro, né? Você tem uma meta a atingir, e para mim, eu acho que tempo é fundamental nesse processo de imigração. Então, eu já passei dos 30 anos, já estou perdendo pontuação, e eu não poderia deixar ficar sem o francês, sabe? Eu não poderia ficar sem essa nota, porque eu saberia que isso faria diferença no meu processo. Então, para mim, esse direcionamento foi essencial, porque eu pude conciliar as duas coisas, né? Eu ia aprendendo o idioma, mas ao mesmo tempo, eu ia aprendendo as técnicas que eu tinha que aplicar. Uhum. E quantas horas que você estudava por dia? Como que você dividiu os seus estudos? Você fazia o curso, apenas o curso de manhã? Como que era a sua rotina de estudos? Foi o seguinte, porque eu vou colocar uma linha do tempo que eu acho que vai facilitar para todo mundo entender. Eu comprei o curso da professora Janete em novembro de 2020 e iria começar as aulas efetivamente em janeiro, né, com todos os encontros ao vivo e tudo mais. Só que, como eu citei anteriormente, eu ainda estava estudando para a prova do IELTS, e eu só marquei a prova do IELTS no final de junho de 2021. Então, nesse período, eu vi as coisas muito básicas, assim, do francês, que foi a parte do A1 ali, aprendendo números, sabe? Aquela coisa bem do início mesmo. E, assim, eu fiz essa parte bem, né? Eu assistia direitinho, mas eu não estava conseguindo colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu deixei o francês um pouco de lado, e só depois que eu fiz a prova do IELTS é que realmente comecei a estudar com mais afinco. Então, a partir desse momento, eu ainda não estava com a constância que eu queria, mas eu estudava, assim, eu tentava pegar por módulos, eu não calculei muito bem, assim, a quantidade de horas que eu tinha por dia para o estudo, né? Mas eu tentava pegar um pouco de um podcast, que eu sempre incluí, que eu acho que é fundamental, e também assistia aos módulos que estavam na plataforma. Então, eu diria que eu tentava colocar as habilidades de escuta e de leitura no primeiro momento, e só depois, nesse ano de 2022, é que realmente comecei a estudar todos os dias. Então, eu até tenho uma pergunta para você. Desde o início, depois que você fez a prova do IELTS, que os podcasts em francês, eles fizeram parte da sua preparação? Sim, inclusive, muita gente indica o Inner French, né, que ele começa bem lentamente e depois ele vai aumentando a velocidade da fala dele. E teve um outro também que uma amiga me indicou, que é o Little Talking Slow French, que ele é perfeito, porque quem está estudando francês e inglês, ela acaba falando francês, ela é uma nativa francesa,
Mas, ao mesmo tempo, quando tem algum termo, alguma expressão que é muito específica, ela explica em inglês. Então, você acaba que tem contato com os dois idiomas ao mesmo tempo. Uhum. E quanto tempo que você ficou estudando dessa forma até você partir para as outras habilidades? Eu fiquei assim, eu me dei um mês de férias ali depois que eu fiz a prova do IELTS, porque realmente foi muito exaustivo. Eu estudei uns 8 meses para o IELTS e aí depois eu comecei o francês, mas eu acredito que em torno de uns 6 meses aí. E aí, nesse ano, que eu realmente montei uma estratégia para que eu conseguisse atingir o objetivo que eu queria. E como que foi essa sua estratégia? Acho que todo mundo quer saber qual que era a sua rotina de estudos, porque você é o que muitas pessoas desejam alcançar. É a pessoa que utilizou o francês para conseguir migrar aqui para o Canadá. Então, muita gente acha que realmente é difícil, que ela não vai conseguir encaixar na rotina dela. A gente sabe que você trabalha, é que você também é uma pessoa ocupada. Aliás, todos nós somos ocupados hoje em dia, né? Então, assim, é como que uma pessoa como você, que trabalha muito, também conseguiu encaixar o aprendizado do seu terceiro idioma na sua rotina? Assim, eu não sei se eu sou muito parâmetro, porque eu sou uma pessoa que funciona muito bem sob pressão. Então, eu gosto de ter uma data, eu gosto de ter um prazo para entregar alguma coisa, sabe? Porque se eu tiver muito tempo livre, sem uma meta, sem um prazo estabelecido, eu acabo fazendo um pouco de corpo mole, acabo sendo contraprodutiva. Então, a partir do momento que eu parei para pensar como que eu poderia montar uma estratégia, aí eu acho que o negócio andou. Que foi mais ou menos em março, assim, eu falei, tá, o que eu preciso? Eu preciso de uma data para fazer a prova. Então, eu comecei a ver o centro aqui de Brasília, que aí só tinha data em março, que eu falei, impossível, porque eu não sei nada da prova, vou só gastar dinheiro. Tinha em maio e em setembro. Então, uma eu achava que era muito perto e a outra muito longe. Aí eu falei, não, então eu vou procurar outros centros que tenham prova ali por julho e agosto. Aí eu tentei em Curitiba, mas eles falaram que eu tinha que mandar mensagem para eles para marcar um mês antes. Eu achei assim impossível, porque eu tenho que pagar hospedagem, passagem e tudo mais. Então, para mim ficou inviável. E acabou que tinha no centro de São Paulo. Então, São Paulo era a data perfeita que eu encontrei ali, que foi bem no final de julho. Então, eu falei, bom, se eu estou marcando em março, eu vou começar um treinamento agora específico, e aí depois eu tenho 4 meses para estudar até a prova, então eu tenho que fazer valer. E aí foi mais ou menos assim que eu fiz. Uhum, perfeito. Então, aí em março que você realmente colocou esse plano para jogo. Março, abril, maio, junho, julho. Ou seja, você tinha 4 meses para realmente alcançar o seu. Que nível que você tinha em março? Como que você julgava o seu francês em março quando você realmente colocou para valer o seu planejamento? Em março, eu acredito que eu já estava no B1, porque eu já tinha feito a parte do curso do A2, que era da professora Janete, que é um curso, é uma parte que é bem pesada, que é a parte de que você aprende conjugação de verbos e tudo mais, que é bem importante, né, para quem vai fazer a prova. Aí eu assinei também 2 outras plataformas que me ajudaram, né? Uma foi o Prep My Future, que aí ele tinha vários testes, vários exercícios, e aí foi aí que eu fui conhecendo também como que funcionava a parte da compreensão oral, da compreensão escrita, e também depois, quando faltava mais ou menos uns 2 meses ali para fazer a prova, eu assinei o TEF Academy, que é uma plataforma também que eles têm vários planos, tem de uma semana, um mês e 2 meses. Eu assinei o de 2 meses para treinar ainda mais. E aí, foi aí que eu comecei a ter mais contato e tudo que eu aprendi era voltado para aplicar para a prova. Então, foi mais ou menos assim. Uhum, perfeito. Então, a partir disso, como que você dividia o seu dia de estudos? Você pegava um pouco do TF Academy, você pegava um pouco do curso da Janete, você fazia conversação com as pessoas também? Como que você dividia o seu plano de estudos? Desde que eu comecei realmente a estudar com mais afinco, né, do mais ou menos de agosto para cá, assim, até a data que eu fiz a prova, eu sempre tive práticas, eu acho que isso fez muita diferença. Então, com as próprias pessoas do curso da Janete, né, eu tinha práticas semanais ali com elas, e aí eu dividia sempre para ter um pouco de contato com tudo. Então, eu vou fazer agora um pouco da compreensão oral, vou estudar os textos, e aí com essa professora eu também fazia as redações, eu nunca tinha escrito absolutamente nada em francês assim, então para mim foi
foi muito diferente do que era a prova do IELTS, né? Então, tem algumas diferenças ali importantes, mas eu sempre tentava casar todas as habilidades no dia, assim, porque tem que fazer, né? Senão você fica muito bom em uma parte e a outra fica meio capenga, então. Perfeito. Então, desde então, você já começou a estudar todas as partes da prova para você não ter tanta discrepância nelas, né? Você fazia redações, por mais difícil que fosse, você fazia redações, praticava com o pessoal da turma da professora Janete a conversação, leitura, tudo isso. Você sempre tentou manter alinhada todas as competências. Todas as competências. E algumas outras coisas que a professora Janete também, ela dava como dica, né? Então, por exemplo, uma das partes da parte escrita, a parte 1, você tem que escrever um tipo específico de texto, que é um FEDVER, né? São redações meio bizarras, assim, com termos aleatórios. E aí ela falava, não, então todo dia você vai ler um FEDVER também para você aprender como é que escreve. E aí, todo dia eu lia. E eu entrei, assim, numa paranoia que se eu não fizesse uma das coisas que ela falava para eu fazer, eu não conseguia dormir, assim, fiquei super ansiosa. Então, foram 4 meses muito intensos. E os 2 últimos, eu acho que foram mais intensos ainda, porque eu passei a ver o curso da Janete, e quando eu comprei o curso dela, eu tinha 10 aulas com ela, né, individuais. E aí eu falei, eu tenho que marcar porque ia vencer o prazo também, né? Foi um dos outros motivos que me fez marcar a prova em julho. Então, eu tinha aula praticamente todas as semanas. Quando não era aula, era prática com alguma das meninas. Fazia cerca de 8 textos por semana, entre A e B do teste. Então, assim, foi muito intenso. Uhum, perfeito. E a partir disso, então, que você foi lá, fez a sua prova, conta pra gente um pouquinho de como que foi a prova, como que você se sentiu fazendo a prova. Então, eu costumo até falar que eu não sou muito ansiosa na vida, mas eu sou muito ansiosa quando o assunto é prova. Quando eu tenho que ser testada para alguma coisa, eu fico realmente bem ansiosa. Então, eu fui para São Paulo, marquei a prova, né? Por coincidência, algumas alunas da professora Janete também fizeram no mesmo dia, então, querendo ou não, já tem um certo apoio ali, né, no dia da prova, mas eu achei mais difícil do que o TEF Academy, por exemplo, que eu estava fazendo todos os dias. Eu achei que tinha um sotaque diferente do que eu estava ouvindo, porque eu estava ouvindo mais com sotaque francês, mas eu não sei, para mim tinha alguma coisa de que ver com ali. Então, eu saí porque a gente faz a ordem, se eu não me engano, é compreensão oral, compreensão escrita, expressão escrita e expressão oral, né? Então, eu saí da compreensão oral e da compreensão escrita como se eu tivesse um B1, assim, porque eu achei muito difícil a compreensão comparada àquilo que eu já havia estudado, né? E qual que foi a sua nota efetiva? Você saiu se sentindo um B1, mas qual que foi a sua nota? Eu tirei B2 nas compreensões oral e escrita, né, o que equivale a um CLB 7. Tirei um C1 na expressão oral e na expressão escrita. Na expressão escrita ficou equivalente a um CLB 8 e expressão oral CLB 9. Uhum. E quando você saiu dessas provas, você estava se sentindo bem também ou não? Você estava. Porque eu digo isso porque muita gente, quando vai fazer a prova do IELTS, que é o teste de proficiência do inglês, a gente sai da prova, né, arrasado, porque a gente acha que a gente foi Arrasar. muito. Não é? Todo mundo fala, nossa, eu saí me sentindo muito mal. E você levantou uma questão bem importante, que no meu caso, no inglês, a plataforma que eu utilizava para fazer os simulados do inglês, ela era mais difícil do que a prova do IELTS. Então, quando eu fui para a prova do IELTS, eu já estava esperando um nível acima, quando na verdade o teste foi infinitamente mais fácil do que a plataforma que eu utilizava para fazer os simulados. Então, eu psicologicamente estava preparada, eu me senti aliviada quando eu vi o nível da prova. Então, eu fico imaginando o inverso, quando você chega na prova e a prova ela é mais difícil do que a plataforma que você está utilizando para fazer simulados. A grande vantagem que eu acho do TEF, se comparado ao IELTS, é que, por exemplo, nessa plataforma do TEF Academy, você pode ter questões que podem aparecer na sua prova. E foi exatamente o que aconteceu na minha. Então, assim, alguns textos, assim, eu lia, nossa senhora, desesperadamente os textos e tentava memorizar a resposta. E deu muito certo, porque alguns textos caíram na minha prova e alguns áudios também. Então, assim, eu não tinha que perder tempo, eu só tinha que achar a resposta que eu já sabia, entendeu? E, assim, o grau de dificuldade, ele vai aumentando também em determinadas partes do teste, sabe?
Porque o IELTS já começa tenso, né? Você já tem que ler, escutar, escrever, e lá no TEF, não, você vai gradativamente aumentando o nível de dificuldade da prova. Então, mas assim, eu estava bem ansiosa. E, por exemplo, na parte de expressão escrita, que é você e o computador, né? Não tem mais nada, assim, você está lutando apenas contra o tempo. Eu já tinha a minha estrutura memorizada, assim, sabe? Então, eu estava escrevendo, eu só ia mudando o que era de acordo com o tema ali, mais ou menos o que a gente faz, né, também com mais. E só que eu deixei a estrutura pronta e no final ainda faltava um trecho, assim, que eu falei, não, esse aqui eu vou deixar 3 pontinhos e daqui a pouco eu escrevo a conclusão. E faltando, tipo, 2 minutos, assim, quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, eu esqueci de colocar essa parte. Eu escrevi super rápido, assim, mas até que deu certo. Mas é isso, a gente sai com uma sensação, né? Uma vez já até me falaram que a gente sai com a sensação de se apegar apenas nos erros que a gente fez e não nos acertos, né? Então, acho que é bem isso. Uhum, perfeito, mas no final deu tudo certo. No final Deu deu muito tudo certo. certo, deu mais do que certo, né? Deu mais do que certo. Você conseguiu a nota que você precisava para não apenas, você já estava com o perfil no Express Entry aberto, né? Mas para conseguir aumentar a sua nota e com isso também abrir o Arrima, certo? Exatamente. Foi suficiente para eu também abrir para o Arrima, né? Que era uma outra oportunidade que a gente teria aqui. E quanto tempo depois que você abriu o Arrima que vocês receberam o convite? Como que foi essa questão? Foi muito rápido o resultado da minha prova. Eu fiz a prova no dia 26 de julho desse ano e no dia 29 eu já recebi o resultado. Então foi super rápido. Tinha gente demorando mais de um mês para receber. E eu abri ali no comecinho de agosto, e aí quando foi no dia 8 de setembro, eu recebi o convite do Arrima, eu fiquei, Ave Maria, muito feliz. E, e após pouco tempo também, ainda foi em setembro, eu recebi o de Ontário. Eu lembro que foi logo depois, foi logo depois. Você falou que recebeu o convite do Arrima, e logo depois foi de Ontário. E uma coisa que eu acho bem interessante é que, analisando a sua história, eu te conheço desde 2020, né? Olhando a sua história, é muito incrível. As portas que se abriram para você por causa do francês. Que no final das contas, você pôde escolher qual dos dois convites você iria aceitar. Eu acho que muitas vezes a gente acaba pensando assim, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer, né? Só que o fato de você ter se dedicado esse tempo para você aprender o francês foi crucial para que você conseguisse, né, esse próximo passo na sua imigração, né? Não, com certeza. E assim, eu sabia que poderia me abrir portas, mas eu não sabia que seria rápido assim, sabe? Então, depois que eu abri, eu lembro que até a gente estava fazendo um desafio, né, que você tinha me proposto, que era refazer a prova do IELTS, porque ali faltou meio ponto do writing, né, quando eu fiz a prova, e ali com uma nova nota eu poderia ser chamada mais rapidamente pelo Express Entry, mas não deu nem tempo, assim, de eu continuar o desafio, porque o convite já surgiu bem mais rápido. E eu lembro também, isso é uma coisa bem interessante da gente conversar, é que no começo, você e o Guilherme, para quem não sabe, o Guilherme é o marido da Wellen, você e o Guilherme, vocês estavam cogitando a possibilidade de fazer um college aqui no Canadá. Só que vocês decidiram, então, seguir pelo Express Entry, por causa do perfil de imigração de vocês, porque o Guilherme também falava francês, né, ele já tinha um certo nível de francês, né, e como que foi essa mudança para vocês? Como que vocês enxergam essa mudança na realidade de vocês hoje? Aí eu enxergo que é uma mudança extremamente positiva, assim, que a gente teve, porque, especialmente financeiramente, e eu acho que psicologicamente também, eu não sei se eu teria o psicológico de fazer um college de 2 anos e tudo mais, numa área que talvez nem fosse a que eu realmente queira trabalhar, enfim. Mas, assim, a gente analisando o que a gente tinha em 2020, que não era nada, eram só planos, eram só metas, né? De fazer college e tudo mais, para o que a gente tem hoje, a gente fala, poxa, como valeu a pena? Porque valeu a pena esperar esses 2 anos aqui no Brasil, que a gente está muito mais qualificado. Se a gente colocar no currículo que a gente tem 2 idiomas oficiais do Canadá, qual é o impacto que isso vai causar, sabe, para uma empresa? Então, e se eu tivesse o college, qual seria o impacto das duas coisas? Então, assim, para a gente, hoje, eu enxergo como se você, na verdade, foi você que nos iluminou, né, com essas informações, e eu falo, cara, que você mudou o trajeto da nossa vida, assim, da nossa experiência de imigração. Então,
Muito obrigada. Não, é que eu gosto de lembrar, porque, salvo engano, a gente começou a praticar, porque, pra quem não sabe, né, tem um destaque lá no meu perfil chamado Wellen, é onde eu conto a história da Wellen, é de tão significativa que ela foi, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que estavam no nosso grupo, que acompanhavam, né, o nosso conteúdo lá nas redes sociais, é que quando eu conheci eles, a Wellen estava com o pensamento de fazer um college na área de farmácia em Calgary, na província de Alberta. E isso, salvo engano, foi em novembro de 2020, quando a gente começou a fazer essas práticas. Novembro de 2020, nós estamos em dezembro de 2022. Então, realmente, em pouco tempo, você já recebeu, você já aplicou para residência permanente, você está esperando receber a residência permanente para você chegar aqui no Canadá. Com a residência permanente, o que isso vai te beneficiar de inúmeras formas, sabe? Além disso, você ter, assim como você falou, os 2 idiomas oficiais do Canadá no seu currículo. Então, você não apenas vai conseguir ingressar no mercado de trabalho mais facilmente, porque você tem os 2 idiomas, mas você pode aplicar para cargos públicos, né? Que muita gente vislumbra depois de anos aqui no Canadá, coisa que vocês já vão conseguir iniciar desde o começo, porque a preparação de vocês foi no Brasil e não aqui no Canadá. Vocês já vão chegar num outro nível aqui no Canadá. Com certeza, assim, e para a gente, assim, foi importante porque a gente foi se aperfeiçoando. E uma coisa que eu gosto de falar também é porque muitas vezes as pessoas têm uma mentalidade de, não, nossa, que chato, eu tenho que estudar para essa prova, ai, nossa, mas tem que parar de fazer isso, parar de sair, né? Mas tentem levar o estudo de idioma como uma coisa benéfica para a vida, assim, não pense que é só uma prova que você tem que fazer e pronto, acabou, sabe? Se você tiver um idioma, ninguém vai tirar esse conhecimento de você, sabe? Então, isso para o seu futuro vai ser extremamente benéfico, assim. A quantidade de oportunidades que vai abrir, que vai bater na sua porta, assim, eu acho que faz muita diferença. E em termos financeiros, muita gente também acaba colocando isso como barreira, né? Mas se a gente colocar na ponta do lápis, quanto que seria o custo de um college aqui no Canadá e o custo de você aprender um novo idioma no Brasil? Quais são as portas que um college vai te abrir no Canadá, em termos de imigração, principalmente? E quais são as portas que esse novo idioma vai te abrir aqui no Canadá? Então, acho que é isso que as pessoas precisam colocar na balança, ponderar o que, de acordo com a sua realidade, faz mais sentido financeiramente, psicologicamente, profissionalmente, e então você encontrar razoabilidade nessa escolha, né? Razoabilidade nesse esforço, principalmente, que eu acho que essa é a maior objeção que as pessoas têm em relação ao francês. É o esforço, assim como você falou. Nossa, mas agora eu vou ter que aprender um novo idioma, mas talvez aprender um novo idioma não seja tão pesado quanto fazer um college aqui no Canadá, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante também. Exatamente. E eu acho que, pelo menos para a gente, no início do plano, o que mais pesava para fazer o college era, poxa, é mais fácil. É mais fácil, eu já vou estar no Canadá e tudo mais. Isso não quer dizer que a gente não esteja ansioso para estar aí, entendeu? A gente está muito, assim, ainda mais que, né, nosso processo está correndo e tudo mais. Mas para a gente foi muito significativo a gente ter ficado aqui, porque a gente não ficou parado, a gente ficou correndo atrás de equivalência, de tradução, de prova de inglês, prova de francês. Então, assim, tudo o que a gente pôde fazer para construir o nosso plano e deixar ele sólido foi tudo aqui do Brasil. Então, para a gente não foi um impacto positivo ter esperado, sabe? Uhum. E qual conselho você daria para as pessoas que também estão no Brasil e que estão pensando em aprender o francês para também abrir as portas em termos de imigração? Qual conselho? A pessoa está lá, ela não sabe se vai começar ou não a aprender o francês. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que o francês ele é um investimento, assim como o inglês, né? Se a pessoa está começando nos 2 idiomas, aprenda, porque invista em você. Esse conhecimento, como eu falei antes, assim, ninguém vai tirar, sabe? E para mim, por exemplo, eu preferi, assim, óbvio que não foi barato, né? Eu tive que comprar um curso todo, eu contratei 2 professores particulares, mas para mim fez muita diferença esse investimento que eu fiz em mim do que ficar pagando as provas para um centro de aplicação, sabe? Para mim não faz muito sentido. Eu prefiro investir na preparação do que ficar testando se eu estou bem ou não naquele idioma.
Então, é isso. Para quem está começando, eu espero que essa história te inspire um pouco, né, para que você comece também. E, cara, é possível, porque, assim, sair do zero, eu sei que é difícil, tem um momento que a gente fica extremamente cansado, esgotado, não sabe se vai valer a pena, não sabe se vai dar certo, mas vale. Eu digo hoje porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, só persista, tenha disciplina, tenha constância, é cansativo, mas vai dar certo. São as palavras de alguém que alcançou algo que você pretende alcançar. Então, eu sempre tenho essa máxima: escute aqueles que alcançaram a meta que você tem aqui, ó. Ainda para você está no campo mental, mas para a Ellen, ela já conseguiu utilizar, né, dessa energia para alcançar essa meta. Então, eu acho que isso é muito significativo. E agora me surgiu uma dúvida aí, ao meio do caminho, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Tem gente que está começando do zero, tanto do inglês quanto do francês. Se, no seu caso, você que conquistou também um nível significativo no inglês e conquistou um nível significativo no francês, se hoje você estivesse começando o seu planejamento, você optaria por primeiro aprender o francês ou o inglês? Se eu tivesse iniciando algum dos idiomas oficiais, hoje eu teria preferência pelo francês, pela similaridade de palavras e estruturas que tem com o português. Porque, para mim, o francês ele é uma junção de português com inglês, na verdade, porque tem muitas coisas parecidas. Mas eu acho que para você dar um salto maior, o francês, você consegue dar esse salto no francês mais rapidamente do que no inglês. Então, para quem vai abrir o perfil, por exemplo, no Express Entry ou no Arrima, o francês já vai te dar uma boa oportunidade ali. Perfeito, então eu gostaria de agradecer você, Wellen, pela sua participação. Eu acredito que todas as informações, a sua história como um todo, ela deve ter sido muito útil para várias pessoas que estão nos acompanhando aqui. E, inclusive, se você tiver qualquer dúvida em relação à história da Wellen, alguma questão em relação ao francês, já vou pedir para você escrever aqui nos comentários, manda uma mensagem de parabéns, inclusive, para a Wellen pela persistência dela, pela garra dela. E muito obrigada novamente por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço por você ter me convidado, é um prazer estar aqui conversando com você, que é uma amiga que eu tenho, que eu vou levar para a vida. E também eu só queria falar que para o pessoal realmente persistir, qualquer dúvida, se a gente puder ajudar, vai ser um prazer contribuir para a jornada de vocês. Muito obrigada. Perfeito. E se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo. Tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E já clica no like também e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!